Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de educação física? Então vamos lá! E o nosso conteúdo de hoje será a deficiência auditiva. Você sabia que 5% da população brasileira é composta por pessoas que são surdas? Esse dado divulgado pelo IBGE aponta que esta parcela corresponde a mais de 10 milhões de cidadãos, dos quais 2,7 milhões possuem surdez profunda e por isso não escutam absolutamente nada. Segundo o IBGE, de acordo com o último censo, que foi de 2010, 45,6 milhões de pessoas declaram ter ao menos um tipo de deficiência, o que corresponde a 23,9% da população brasileira. E segundo a OMS, existem 500 milhões de surdos no mundo e até 2050 haverá pelo menos 1 bilhão em todo o globo. Então, se o Brasil tivesse 100 pessoas, seríamos assim: 19 com dificuldade para enxergar e 3 cega, 7 com dificuldade para caminhar ou subir degraus e 2 com deficiência motora, 5 com dificuldades para ouvir e 1 surdo, e 1 com deficiência mental ou intelectual. É possível compreender que a igualdade dos direitos e oportunidades e até mesmo o direito de ir e vir não são plenamente assegurados às pessoas surdas? Vocês conseguem compreender isso? Então, para começo de conversa, a partir de hoje, vocês não chamarão mais uma pessoa surda de surdo-mudo. O termo mudo não existe. Então, todas as vezes que você for tratar ou for falar de alguém que tenha surdez, você vai dizer que ele é surdo, ok? Vamos atualizar essa ideia? Será que existe alguma diferença entre deficiência auditiva ou surdez? Bem, que a gente vai saber juntos. Surdez é diferente de deficiência auditiva, pois deficiência auditiva é adquirida, pode ser apenas parcial e geralmente é corrigida ou minimizada com aparelhos auditivos ou procedimento cirúrgico. Já a surdez pode ser genética, quando a criança nasce com ausência total de audição, ou adquirida em decorrência de alguma doença, predisposição genética ou velhice. Mas a literatura ainda fala que a deficiência auditiva caracteriza-se como a perda total ou parcial da capacidade de ouvir ou perceber sinais sonoros. O nível de audição pode ser medido em decibéis, unidade de avaliação de intensidade dos sons. Então, quanto maior o número de decibéis necessários para que uma pessoa possa responder aos sons, maior a perda auditiva. Aqui nós temos a estrutura do ouvido. O ouvido ele é composto pelo ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O ouvido externo é composto pela orelha, que está em cinza, o canal auditivo, laranja, a membrana timpânica ou tímpano, que é a amarelinha. Já o ouvido médio é composto pelo martelo, azulzinho claro, bigorna, azulzinho escuro, pink, estribo e o roxinho, tuba auditiva ou tromba de Eustáquio. E o ouvido interno é composto pelo verdinho claro, que é o aparelho vestibular, e o verdinho escuro, que é a cóclea, ok? Então, primeiro, o canal auditivo leva o som até o tímpano, fazendo-o vibrar. O tímpano é uma membrana que vibra e aciona um martelo, a bigorna e o estribo, que são os pequenos ossos do ouvido. Vocês estudando podem ver ossículos do ouvido, que vai tratar da mesma estrutura. Estes ossos se movem e pressionam a cóclea, parte interna do ouvido, onde estão as células ciliadas responsáveis por captar o som. O som é enviado para o cérebro, onde é decodificado. E assim que nós conseguimos entender e
ouvir o que nos foi dito. Os tipos de deficiência auditiva. Então, aqui nós temos a perda sensório-neural, perda condutiva e perda mista. A perda sensorial-neural é causada por lesão das células ciliadas pequenas no ouvido interno. Sua causa pode ser, por exemplo, devido a ruído, idade, medicamento e estilo de vida, como também devido a fatores genéticos. Essa perda sensorial-neural ou sensório-neural é causada por problemas no ouvido interno ou no nervo auditivo que transmite o impulso ao cérebro. Neste caso, as implicações são mais complexas e podem afetar outras funções, como o equilíbrio. E a perda condutiva é causada pela habilidade de conduzir o som do ouvido externo e médio para o ouvido interno, sendo este reduzido ou eliminado. E interfere na capacidade de condução do som. E já a perda mista, tanto a perda auditiva sensório-neural como perda auditiva condutiva simultaneamente. Possuem os dois tipos de perda, sensorial-neural e a perda condutiva. Ok? Aqui, pessoal, nós temos a classificação. Então, todas as vezes que nós falarmos nessas categorias, nós vamos nos deter a 4. Leve, moderada, severa e profunda. Vejam aí que maior, na verdade, menor ou igual a 25 decibéis é uma audição normal. De 26 a 40 decibéis, a perda auditiva de grau leve. E a habilidade para ouvir ou falar, a dificuldade com fala fraca ou distante. Uma perda auditiva leve e estável não terá necessariamente um efeito no desenvolvimento do indivíduo. O uso de aparelho auditivo raramente será necessário. Já a perda auditiva moderada tem esses limiares, quase que não sai, entre 31 e 60 decibéis. Então, a dificuldade com fala em nível de conservação afeta e atrasa, mas não impede o desenvolvimento da fala e da linguagem. A dificuldade apenas, ok? Mas não impede o desenvolvimento da fala e da linguagem. Quando a perda auditiva é severa, a fala deve ser forte, pois a pessoa tem dificuldade com conversação em grupo. Sem intervenção, ela pode impedir o desenvolvimento da fala e da linguagem. Com o uso do aparelho auditivo, uma intervenção maciça e precoce, além de um treinamento contínuo, a audição pode começar a ser a principal via para o desenvolvimento da fala e da linguagem. E algumas crianças poderão ter um desenvolvimento excepcional, quase normal. Já a perda auditiva profunda, a habilidade para ouvir a fala pode não entender nem a fala amplificada, depende da leitura labial. Então, com uma intervenção, a fala e a linguagem poderão ocorrer, mas muito lentamente e com dificuldade. O papel da audição raramente será o de principal via para tal desenvolvimento. Então, percebam que quanto maior os decibéis, mais o grau de dificuldade na linguagem é maior. Ok? E é interessante também lembrar que a deficiência auditiva diz respeito à época em que se manifestou. Caso tenha ocorrido antes do início do aprendizado da linguagem, a surdez é chamada pré-lingual.
caso tenha ocorrido depois, é conhecida como pós-lingual. Aqui nós temos, pessoal, algumas doenças que podem favorecer a deficiência auditiva ou a surdez. E nós vamos tratá-las como fases pré-natais, perinatais e pós-natais. São pré-natais quando a origem genética ou adquirida se manifesta durante a via gestacional, certo? Sífilis adquirida por via transplacentária, rubéola e outras infecções bacterianas. As perinatais são adquiridas no momento do nascimento. Podem ser resultado de traumatismo no parto, anóxia neonatal ou doenças adquiridas através do canal vaginal, como sífilis e herpes. E as alterações auditivas pós-natais podem ou não decorrer de problemas genéticos e manifestar-se de maneira isolada ou associada a outras anormalidades, ok? 10 sinais e sintomas de perda auditiva. A pessoa pode pedir para repetir algo que foi dito, evita participar de conversas em grupos, assiste à TV com volume muito intenso, percebe um zumbido nos ouvidos, não tolera sons muito intensos, olhar no rosto para entender a fala, não perceber sons baixos do ambiente, escutar, mas não entender, considerar conversas ao telefone difíceis de se entender e não se assusta com barulhos intensos e repentinos. Então, esses são alguns sinais e sintomas da perda auditiva. As consequências da perda auditiva: diminui a cognição, diminui a percepção do ambiente, aumenta a irritabilidade e aumenta o isolamento social. Vou frisar nessa parte de aumentar a irritabilidade. Imaginem um aluno surdo em uma sala comum, como a de vocês, em que o professor passa 4 horas falando e o aluno não consegue entender absolutamente nada. Não é complicado? Já parou para pensar sobre isso? Então, os surdos, eles veem com os olhos, mas falam e escutam com as mãos. Aqui temos algumas referências de onde foi tirado o conteúdo. E, pessoal, espero muito que vocês tenham fixado alguma informação, algum entendimento a respeito do conteúdo. E qualquer dúvida é só falar comigo no PV, certo? Beijos no coração, até a próxima aula.